tarde, gente. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas de Química Orgânica Experimental. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais equipamentos que a gente vai utilizar nas aulas de Orgânica Experimental, tá? Começando aqui pela balança. A balança, que a gente conhece como balança analítica, né, uma balança eletrônica, ela vai ser utilizada na pesagem de sólidos ou de líquidos, tá? Então, geralmente, nos laboratórios de química, a gente usa uma balança com uma precisão de 4 casas decimais, né? 4 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. E essas balanças, elas são utilizadas, né, na pesagem dos nossos sólidos ou líquidos em poucas quantidades. A maioria vai pesar aqui no máximo 210 gramas, certo? Se a gente quiser pesar outra coisa, a gente vai ter que utilizar alguma coisa que seja mais pesada, a gente vai ter que utilizar outra balança. Mas, no geral, essa balança supre bem as nossas necessidades, porque a gente pesa poucas miligramas, a gente usa poucos reagentes, tá? As balanças, elas têm que estar sempre niveladas. Então, abaixo delas, a gente consegue ver umas rodinhas que a gente consegue nivelar e dentro dela tem uma bolinha no cantinho que a gente observa se essa bola está bem centrada, certo? Além de estar nivelada, ela tem que estar calibrada. Então, junto com a balança vem uns pezinhos que de tempos em tempos o técnico do laboratório vai lá e calibra a sua balança, tá? Sempre ter muito cuidado na hora de utilizar a balança e sempre estar limpando, tá? Fez a sua pesagem, caiu um pouco da sua amostra ali na balança, você já pega um pincel e deixa a balança limpinha, tá? Essas balanças vêm com essa teclazinha que se chama tara. A tara é o que a gente utiliza para subtrair o peso do recipiente que eu estou utilizando para pesar, ou do recipiente ou de qualquer outro material que eu utilizar. Geralmente, para pesar sólidos, a gente utiliza papel ou papel alumínio, tá? Então, você coloca lá o seu papel, por exemplo, tara, ela vai zerar e aí você coloca o seu sólido, né? Papel só dá para usar se for com sólido. Você coloca seu sólido e ali você já vê o peso, né, do seu material já subtraído do peso do papel. Da mesma forma, você faz se você utilizar um beck ou um vidro de relógio, certo? Outro equipamento que a gente utiliza bastante nos laboratórios de química é a manta aquecedora ou manta de aquecimento. E ela é utilizada para aquecer soluções, líquidos, solventes inflamáveis, tá? Essas mantas, elas têm diversos tamanhos. Elas acompanham o tamanho dos balões. Elas são utilizadas com balão de fundo redondo. Então, você tem mantas para balão de 250, tem mantas para balões de 2 litros. Então, existem vários tamanhos que acompanham, sim, o tamanho do balão, tá? E o ideal é sempre que você utilize uma manta correspondente ao tamanho do balão. Porque se você, por exemplo, pega uma manta muito grande para um balão pequeno, você causa um superaquecimento, tá? Da sua solução. Esse equipamento ele é utilizado, por exemplo, quando a gente vai fazer algum aquecimento em refluxo, né? Durante alguma reação química, aquecer solventes e extração de óleos essenciais. Aqui a gente tem 2 modelos, tá? Onde aqui a gente consegue controlar um pouco a temperatura. Não é um controle tão específico, tá? A gente não tem aqui um termômetro acoplado. Aqui a gente tem geralmente os números de 1 a 5 ou de 1 a 10. A gente não tem bem o controle da temperatura quando a gente usa a manta aquecedora. A centrífuga. A centrífuga é quando você quer separar um sólido que está finamente disperso dentro de um líquido, tá? Então, você vai utilizar a centrífuga para que aquele sólido decante, né? Fique lá embaixo e aí você consegue aqui, ó, separar o líquido do sólido, tá? Então, a centrífuga, ela faz aqui um movimento de rotação, né? Bem rápido, você consegue controlar os RPM, rotação por minutos.
E aí, quando você tiver uma amostra desse tipo e precisar separar o seu líquido desse sólido, você utiliza lá por alguns minutos a centrífuga. Capela e estufa. A capela é o item de segurança da gente, tá? Então, quando a gente for utilizar algumas substâncias, né, mais voláteis, gasosas, que tenham toxicidade ou que sejam irritantes, a gente vai fazer todas as preparações dentro da capela. Na capela aqui a gente tem um vidro que protege, né, contra os respingos dos reagentes que a gente está utilizando e tem um sistema de exaustão. Então, você liga aqui a capela, você liga a exaustão e você também pode acender a luz. Então, feito isso, você vem aqui e manuseia dentro da capela com o vidro baixo, né, protegendo aqui o seu rosto. Já a estufa é um equipamento que a gente vai utilizar basicamente para a secagem das vidrarias, certo? A chapa aquecedora. Então, a chapa aquecedora é muito importante no laboratório de química porque ela evita com que a gente utilize chamas, utilize mais o bico de Bunsen, tá? Né? Porque como o laboratório tem muitos solventes inflamáveis, é muito arriscado a gente utilizar a chama frequentemente. Então, quando for necessário aquecer soluções, a gente vai dar preferência para a chapa aquecedora. Então, a chapa aquecedora, ela vai aproximadamente até uns 150 graus, tá? A gente não consegue controlar tão bem essa temperatura, não consigo, por exemplo, colocar 135 graus. Eu quero que ela fique a 135 graus, é impossível. Mas algumas dessas chapas aquecedoras vêm com um termômetro acoplado, né, que você coloca aqui em cima e tem como ficar numa temperatura média. E o agitador magnético? O agitador magnético, ele regula e limita a velocidade de rotação. Então, você precisa fazer uma reação química e essa reação precisa de agitação, de movimento. Não posso deixar minha solução parada. Assim como quando você está cozinhando algum alimento, certos alimentos você não pode só colocar no fogo e deixar reagir, deixar acontecer. Alguns você tem que estar sempre agitando, sempre mexendo. Então, da mesma forma, acontece com as reações químicas. Algumas reações, elas precisam de constante agitação. Então, para isso, é utilizado o agitador magnético. Junto com o agitador magnético, a gente utiliza a barra magnética, né? Que é quem circula aqui dentro do recipiente e provoca essa agitação, que é o que a gente conhece, né, popularmente como peixinho. Então, são várias barras de vários tamanhos que vai corresponder à quantidade de solução que você precisa utilizar. Geralmente, esses agitadores magnéticos também vêm junto com uma chapa aquecedora. Por exemplo, esse aqui, onde você controla, aqui você consegue controlar a rotação, mas também o aquecimento, porque muitas das reações eu preciso aquecer, como também preciso agitar, tá? Então, a maioria dos agitadores magnéticos hoje também são chapas aquecedoras. Então, gente, já que a gente viu as vidrarias mais importantes e os equipamentos mais importantes, agora eu quero mostrar aqui algumas técnicas mais comuns dentro da química orgânica, tá? Para que quando a gente utilize o roteiro e apareça lá, monte um sistema de aquecimento sobre refluxo, a gente entenda sobre o que a gente está falando, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas das técnicas, né, que possivelmente a gente vai utilizar, seja de forma presencial ou de forma remota, utilizando os laboratórios virtuais. Bom, uma das técnicas se chama aquecimento sob refluxo. Como é que funciona o aquecimento sob refluxo? Você vai utilizar aqui uma manta aquecedora, tá? Essa parte aqui em azul é a manta aquecedora. E aqui você tem um balão de destilação de fundo redondo, certo? E aqui, a esse balão, você vai colocar uma solução que você quer fazer um refluxo. O que é o refluxo? Você quer colocar essa solução para ser aquecida, mas digamos que aqui dentro você tem um líquido muito volátil.
e você não quer perder esse líquido volátil, tá? Então, quando você começa o aquecimento, né, os vapores vão subir, ó, de encontro ao condensador, né? No condensador, eu tenho aqui, ó, entrada de uma água fria, resfriada, né? E a saída por cima. Então, quando o meu vapor quente, né, do meu solvente entrar em contato aqui, chegar aqui no condensador e encontrar, né, pelo lado de fora aqui, um ambiente mais frio, ele vai voltar, né, vai condensar. Então, o vapor vai se transformar em líquido e volta. Por isso que é chamado de refluxo. Ele vai e volta. O líquido vai, né, vai na forma de vapor e volta na forma de líquido. Então, desse jeito, eu não perco o solvente por evaporação, né? Se eu colocar simplesmente o balão de fundo redondo na manta para aquecer, muito do solvente utilizado ali ia embora. E eu não quero, eu quero fazer um aquecimento por um tempo prolongado e não quero ter perdas de material, tá? Então, o sistema de refluxo, ele vai ser sempre utilizado em reações químicas, quando você, por exemplo, precisa fazer uma reação de 2 ou 3 horas. Então, em aquecimento. Então, eu faço um aquecimento de refluxo. Ou, às vezes, você tem reações que precisam durar 24 ou 48 horas. Então, você faz um aquecimento sobre refluxo, certo? Às vezes, a gente utiliza até um papel alumínio ou alguma outra coisa para algodão, para poder tampar aqui e evitar ainda mais a perda de solventes, tá? Outra técnica que a gente utiliza é o banho de água com aquecimento. É uma técnica parecida com o refluxo, certo? Na verdade, é um refluxo. Você também tem um balão, só que aqui você não faz uso da manta. Você vai fazer uso de uma chapa aquecedora e de um recipiente com água. Então, professora, por que tem as duas técnicas? Por que eu não utilizo a manta? Na manta aquecedora, eu não consigo controlar tão bem a temperatura, certo? Ela não tem um termômetro acoplado para dizer que temperatura exatamente está aquela manta aquecedora. Aqui, quando eu faço banho de água, eu uso a chapa aquecedora e coloco aqui dentro da água um termômetro. Então, para temperaturas mais baixas, tá? Reações que acontecem aqui até temperaturas de 80 graus, é mais vantajoso utilizar essa técnica, porque eu consigo acompanhar aqui a temperatura, certo? Então, é o mesmo esquema, é um refluxo também. A solução aqui que vai ser aquecida sobe para o condensador, chegando aqui condensa, volta na forma de líquido, tá? Usa um condensador, um termômetro, chapa aquecedora, balão de fundo redondo. Banho de gelo. Banho de gelo é uma técnica bem simples, que a gente vai usar várias vezes, mas eu achei necessário mostrar. Por quê? O que é o banho de gelo? Muitas das reações, elas são aquecidas, tá? Então, quando a gente finaliza algumas reações, geralmente o nosso produto só vai precipitar quando voltar à temperatura ambiente. Então, para que a gente possa acelerar a precipitação, já que a gente tem pouco tempo nas aulas práticas, a gente acaba utilizando o banho de gelo, que nada mais é do que um recipiente com um pouco de água e gelo, tá? Por que eu resolvi mostrar o banho de gelo? Porque às vezes está escrito no roteiro banho de gelo e já aconteceu algumas vezes dos alunos pegarem o gelo e colocarem dentro do becker com a sua solução, causando impurezas, né? Levando sujeira para a reação. Então, não. O banho de gelo, você vai pegar o seu recipiente e colocar aqui a sua reação, né? O seu becker, no caso aqui, colocar no recipiente com água e gelo, né? Querendo aqui baixar a temperatura e ver a precipitação do seu produto, tá? Às vezes, alguns produtos, né? Para precipitar, precisam de temperaturas menores ainda. Então, tem 3 formas aqui de baixar ainda a temperatura, que é adicionando sal. Então, aquela história de adicionar sal no gelo para gelar
mais rapidamente, né, as bebidas, que você baixa, né, o ponto de fusão do gelo. Então, realmente aqui você consegue, é uma das técnicas que pode ser utilizadas sem que você não deixe, né, ter um contato nenhum do sal com a sua amostra. Ou ainda utilizar gelo seco e nitrogênio líquidos, né, que tem pontos de fusão mais baixos ainda. Mas essas alternativas aqui para a gente não são disponíveis, né? Apenas a adição, por exemplo, de NaCl. Filtração. Existem dois tipos de filtração: a filtração por gravidade e a filtração a vácuo, tá? Qualquer um desses dois tipos de filtração tem duas funções principais, que é remover as impurezas sólidas de um líquido ou separar um sólido desejado de uma solução em que ele foi precipitado ou cristalizado. Em outras palavras, na filtração, ou você quer o que ficou dentro do papel de filtro, que é o sólido desejado, ou você quer a solução que foi filtrada, tá? E aqui no papel ficam as impurezas. Bom, como é que funciona a filtração por gravidade? Na filtração por gravidade, a solução vai passar por um papel de filtro, né? Que vai estar aqui dentro de um funil de vidro, e com a ação da gravidade, esse líquido, essa solução vai passar aqui, no caso, para o nosso Erlenmeyer, certo? Então, a gente tem o uso aqui de um papel de filtro. Aqui ele está utilizando bastão de vidro para segurar o papel de filtro, né? Porque a gente sabe que assim que a solução entra em contato, pode acontecer do papel de filtro sair do local, tá? Então, a filtração por gravidade, ela pode ser feita de duas formas. A gente pode utilizar o papel de filtro cônico, né? Que é quando a gente faz essas dobras, né? Dobra no meio, dobra mais uma vez, fica aqui quase um triângulo, forma um cone aberto, tá? Ou a gente pode utilizar o papel de filtro preguiado. Quando eu vou utilizar um e quando eu irei utilizar o outro, tá? Então, o papel de filtro cônico vai ser útil quando o que você quiser coletar, o que você quiser filtrar, o que é importante para você vai ficar dentro do cone, dentro do papel de filtro, tá? Então, quando o importante para você for o sólido, aí você utiliza aqui o papel de filtro cônico. E também é utilizado quando você tem grandes volumes, acima de 10 ml. O papel de filtro pregueado, que é esse aqui, ó, dobra no meio e depois sai fazendo várias preguinhas, ele fica como se fosse um leque, né? Ele vai ser utilizado quando você quiser a solução. Ou seja, aqui no seu papel só vai ficar as impurezas, ou sólido que você não deseja, mas o que você está precisando na sua reação é a solução que passou lá para o seu Erlenmeyer. Então, você vai utilizar o papel de filtro preguiado nessa situação. Por quê? Porque o papel preguiado, ele dificulta a retirada do sólido. Quando a gente usa o papel de filtro na forma de um cone, é muito mais fácil tirar, porque as perdas são menores. Já no papel preguiado, você vai perder muito sólido. Então, não se utiliza ele quando o seu interesse for o sólido. E outra característica, além também da quantidade de volume ser alta, né, a partir, né, acima de 10 ml, é que quando você utiliza o papel de filtro preguiado, a velocidade da filtração é bem maior. Por quê? Porque ele não tem a aderência, né, ao vidro do funil, ou seja, permite passar o ar, e também porque tem uma maior área de contato, né, da superfície de papel. Então, a filtração com papel de filtro preguiado é bem mais rápida. Aí aqui eu quero só ilustrar para vocês, tá? Ó, a forma de cone e a forma preguiada, tá? Se utiliza na mesma forma dentro do funil.
Só que essa filtração aqui vai ser uma filtração mais rápida e o que é do meu interesse vai ser o líquido, porque o sólido é muito difícil de tirar aqui no papel preguiado. A gente tem uma perda muito grande, vai interferir no meu rendimento. Ou eu vou usar o papel de filtro na forma de um cone quando eu tiver interesse no sólido, porque aí o sólido é mais fácil de remover aqui, tá? Então, apenas para ilustrar. Bom, a última técnica que a gente vai ver é a filtração a vácuo. Então, a filtração a vácuo a principal característica dela é que ela é uma filtração bem mais rápida do que a gravidade, porque a gente utiliza aqui uma bomba de vácuo ou uma bomba de sucção, tá? E que ela pode ser utilizada para filtrações de pequenos volumes, certo? Não é adequada para muitos volumes. Soluções de 2 até 5 ml, certo? O que a gente precisa para fazer uma filtração a vácuo? Uma bomba de vácuo, um Kitasato, né? Que aqui no Kitasato, onde vai ser acoplada a bomba, um funil de Buchner e um papel de filtro. Então, o importante aqui na filtração a vácuo é que o papel de filtro seja exatamente do tamanho do funil de Buchner, tá? Para que não fique nem um buraco do funil descoberto, mas que também não fique o papel de filtro subindo pelas paredes do funil, porque isso ocasiona perdas, tá? Passa material para o líquido, para a solução dentro do Kitasato, e isso não é interessante. Então, primeiro você corta o papel de filtro no tamanho exato, molhe com um pouquinho de solvente, para que o papel possa aderir ao filtro, o funil de Buchner, e liga a bomba. Quando você ligar a bomba, você pode ir colocando a sua solução, que em menos de 30 segundos você já vai ter aqui a solução embaixo e o seu sólido aqui em cima, tá?